mais de 7 mil reais livre. Fazendo o quê? Vendendo, trabalhando, sempre trabalhando. Segunda coisa que o pregador tem, boa parte, a maioria, preguiça de ler. Isso atrapalha, preguiça. Eu tenho muitos amigos que são pregadores. Eu ouço eles e já percebo, esse daí não leu. Ele não estudou o texto. Ele não leu nada sobre o assunto. Ele não pesquisou. Pastor, mas como o senhor sabe? É só você ouvir. Você para e você ouve. Você vê que ele está dando conteúdo que ele não tem. Diferente de alguns pregadores. Como eu citei aqui, ó. Se você for ouvir a pastora Helenice Justino, você vai ver que ela prega menos do que ela sabe. Bem menos. Ela diminui o conteúdo. Se você ouvir, por exemplo, Eliseu Rodrigues, você vai perceber também que ele dá menos do que o que ele tem. Ele não entrega tudo. Ele tem muito mais para dar. Você sabe que se ele continuasse pregando mais 1 hora, ele teria conteúdo para 1 hora. Se você ouvir outro pregador, Denilson Lima, você vai ver que ele tem muita coisa para passar. Aquele pregador da Advec, pastor Renan, meu Deus, Renan de Melo, esse camarada não é normal. Muito conteúdo para passar. Hélio Joaquim, muito conteúdo para passar. Eles vão dar menos. Agora tem pregadores, não. Você dá 30 minutos para ele não tem nem 20 para pregar, porque ele não leu. Ele não leu. Ele não estudou. Terceira coisa que vai atrapalhar o pregador é o quê? A preguiça de pensar. Você tem que ter tempo para pensar. E às vezes você é um pregador que fica muito no videogame, pô. Você passa o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro e não para pensar o texto. A gente vê que o seu texto não é pensado. Mesmo você sendo um pregador expositivo, tem horas que dá para você dizer, gente, eu penso sobre esse texto. Lógico que o que você pensa não é regra, não é doutrina, mas o que você pensa pode ajudar muito na compreensão do povo para entender melhor o texto. Pergunta do Edmar. Edmar perguntou se tem uma geografia para o pregador. Sempre teve e sempre vai ter. Existem lugares onde o seu ministério flui melhor. E o que você tem que fazer? Focar nesses lugares. Vamos dar exemplo de Jesus? Jesus e João Batista. Por exemplo, João, ele arrebentava no deserto. Arrebentava. No deserto ele arrebentou tanto que ele batizou o maior homem da história. Ele batizou Jesus no deserto. Jesus no deserto. Eu era das 10, de 10, agora sou de 2, pastor Samuel. Esse pastor Elias é muito top. Jesus já era o pregador da cidade. Você percebe que Jesus, quando foi no deserto, ele encontrou o diabo. Quando ele foi no deserto, ele foi no culto de João Batista, nem pregar ele pregou. Era o propósito. Amém. Mas ele também não era o pregador do deserto. Ele era o pregador da cidade. Há uma geografia. Lembra de Paulo? Paulo não era pregador só de cidade. Ele era pregador das grandes cidades. É só você ler as cartas dele e você vai ver que ele sempre estava passando pelas grandes cidades. Então, existe uma geografia. Bíblia não se lê. Bíblia estuda. Você lê jornal. Rios. Amigo, a Bíblia também se lê, amigo. É impossível estudar sem ler. O que você está falando é tanta redundância que eu fico até com dificuldade de entender a sua redundância. Como você vai estudar sem ler? É impossível. Primeiro você lê, depois você estuda. É só você pegar aí, ó, e separar as palavras da sua frase e estudar uma por uma o seu significado, ok? Porque ler e estudar não são sinônimos, são coisas diferentes. Eu leio e eu estudo. A Bíblia é para ler e é para estudar. Sim, é para ler Bíblia para outras pessoas. É para ler Bíblia para você mesmo. É para fazer os dois, ler, estudar, meditar, examinar, comer, alimentar, porque Bíblia também alimenta.